Olá, seja bem-vindo ao Boletim SG e nesse boletim vamos falar sobre tecnologia. Em 1979, dois amigos do MIT fizeram uma revolução no mundo de finanças e contabilidade. Eles lançaram um software chamado VisiCalc, que foi a primeira planilha eletrônica. É como se fosse o tataravô do Excel que usamos hoje. Isso foi revolucionário porque até então os profissionais de finanças e contabilidade faziam seu trabalho usando folhas quadriculadas e calculadora. Quando o VisiCalc foi lançado, ele foi então uma revolução, porque o trabalho que levava semanas para ser feito passou a ser feito em questões de horas. Então isso aumentou de maneira impressionante a eficiência e a produtividade desses profissionais, liberando horas para que eles pudessem fazer outros trabalhos mais analíticos, liberando então, usando o software para fazer aquelas tarefas mais rotineiras, enfim. Não só então diminuindo horas de trabalho dedicadas a essas atividades, como também reduzindo imprecisões, erros, enfim, uma revolução. Tim Harford, um economista, escreveu no Financial Times uma comparação entre essa revolução que aconteceu com a adoção das planilhas eletrônicas e o que estamos vendo agora com a adoção da inteligência artificial generativa pelos profissionais, por empresas, enfim, por todo mundo. A verdade é que essa adoção, uso das aplicações da inteligência artificial tem se espalhado muito rapidamente e hoje em dia é muito comum que as pessoas já usem alguma forma de aplicação da inteligência artificial. Nesse artigo, Tim Harford se pergunta: será que o que vimos com a adoção da planilha eletrônica é o que veremos com a adoção em larga escala da inteligência artificial generativa? Obviamente não temos essa resposta. Mas afinal, quais são os usos que as empresas estão fazendo da inteligência artificial generativa? E que cuidados as pessoas de sustentabilidade, ESG, devem ter ao olhar e analisar essas aplicações? Do ponto de vista de para que está sendo usada a inteligência artificial, eu vou recorrer aqui a uma pesquisa feita pela McKinsey, publicada recentemente, com 1.684 profissionais distribuídos no mundo todo e em todos os setores da economia. Os resultados dessa pesquisa com a McKinsey sobre o uso da inteligência artificial mostram que para 80% dos profissionais que responderam à pesquisa, as aplicações da inteligência artificial estão sendo feitas para fortalecer vendas, faturamento, a posição competitiva da empresa, em contraposição a usar para reduzir custo, por exemplo. Então ela está sendo prioritariamente utilizada para se entender melhor a sua posição competitiva, atrair novos clientes, fortalecer a sua atuação em determinados nichos, enfim, gerar mais vendas e aumentar rentabilidade, lucratividade. O foco em reduzir custo e aumentar a eficiência também existe, mas não é o principal motivador para o uso dessa tecnologia. Essa pesquisa também mostrou algo que a gente já percebe aí na prática. Antes, as grandes revoluções tecnológicas, ou enfim, as grandes inovações, né, em termos de tecnologia que estavam sendo adotadas pelas empresas, ficavam restritas a grupos de profissionais que eram mais ou menos qualificados para o uso daquelas ferramentas. Então, por exemplo, contido ali na área de TI. A questão da inteligência artificial é um pouco diferente, principalmente no caso da inteligência artificial generativa, porque como ela trabalha com linguagem natural, a sua interface, né, com nós seres humanos é muito simples, é muito fácil, então rapidamente passível de adoção. Nessa pesquisa da McKinsey, a gente fica sabendo que cerca de 25% dos CEOs pesquisados, né, ali que estão ali na base dos respondentes, usam pessoalmente a inteligência artificial. E isso está bastante alinhado com outras pesquisas que indicam que os profissionais de diversos níveis organizacionais já usam em nível pessoal até a inteligência artificial, além do fato de que as grandes empresas do mundo já também vêm utilizando de maneira institucionalizada a inteligência artificial. O que grandes empresas do mundo, aquelas que fazem parte da lista da Forbes 500, têm feito, por exemplo, é criar o seu próprio GPT e, com isso, criar um sistema mais protegido tanto na qualidade dos dados que são alimentados, como na segurança
né, cybersecurity, segurança e respeito a direitos de propriedade intelectual, enfim, uma série de questões, mas elas têm criado seu próprio GPT e assegurado, então, o uso interno desse seu próprio GPT. Então, essa é uma tendência que parece que veio para ficar. Mas vamos olhar para alguns exemplos de uso da inteligência artificial generativa por empresas no mundo todo. Marketing, por exemplo. As empresas têm utilizado a inteligência artificial para gerar conteúdo criativo, criação de campanhas, reduzindo com isso o custo de transação dessas operações, por um lado. Por um lado, você reduz o custo. Por outro lado, você pode utilizar todos os dados que estão ali disponíveis, né, na inteligência artificial para fazer campanhas mais customizadas, conteúdo personalizado para determinados nichos, para determinados grupos de clientes ou consumidores que você atende, por exemplo, né, ou que você já atende e aqueles que você quer atender. Então, o ganho de eficiência aqui tem sido muito grande. Outro exemplo na área de desenvolvimento de produtos é o uso da inteligência artificial para se rapidamente pensar em novas moléculas, novos materiais, criação de novos designs. Então, do ponto de vista da pesquisa, desenvolvimento e inovação, a inteligência artificial pode ser, e tem sido para algumas empresas, um grande aliado. Outro exemplo é na área de serviços aos clientes e operações. Então, muitas empresas têm utilizado a inteligência artificial para se, por exemplo, pensar quais as melhores rotas logísticas quando a gente pensa no transporte de mercadorias, ou, por exemplo, o melhor atendimento aos clientes, qual é a melhor resposta a se dar a um cliente quando ele diz isso ou aquilo outro. Então, olhar para todo esse sistema de atendimento ao cliente e procurar torná-lo o mais eficiente possível, reduzindo o custo dessas operações, é algo que tem ajudado aí, tem sido ajudado com a inteligência artificial. Recursos humanos. Uma grande empresa com a qual eu conversei recentemente, que fica na União Europeia, tem, por exemplo, funcionários do mundo todo que falam diferentes línguas. Quando eles chegam na empresa, o processo de onboarding, que é um processo de aculturamento, né, dessas pessoas, para que elas entendam qual é a missão, o propósito da empresa, quais são as regras, como que se opera, normalmente é feito em inglês. Mas eles estão usando a inteligência artificial para fazer este processo na língua da pessoa, para que seja mais fácil, menos custoso, para que todo mundo entenda tudo. Então, a inteligência artificial também sendo utilizada para o processo de onboarding. E no jurídico, a inteligência artificial, por exemplo, está sendo utilizada para se fazer resumo de documentos muito extensos e para fazer, por exemplo, a primeira versão de um documento muito técnico, como, por exemplo, um contrato. Então, o que a gente percebe com esses exemplos de uso da inteligência artificial é que é uma ferramenta que pode ser utilizada por qualquer área da empresa e por qualquer momento e ator da cadeia de valor. Então ela não fica restrita à área de tecnologia ou à área de operações, mas ela pode ser usada em qualquer área da empresa visando aumentar produtividade e aumentar a eficiência. Para cada um desses exemplos é possível trazermos também uma lente de sustentabilidade ESG. Por exemplo, uso da inteligência artificial para campanhas de marketing, para a criação de conteúdo criativo, para a definição de marketing personalizado, por exemplo, que é um uso até que bastante comum da inteligência artificial. Se a gente traz uma preocupação social, é possível incorporar nessas criações de campanhas ou do marketing personalizado, é possível buscar extrair viés, estereótipos. Eu conversei, por exemplo, com uma empresa que é do setor de beleza e que está usando muito a inteligência artificial para a criação desse conteúdo mais direcionado e mais personalizado. Eles criaram uma política proibindo o uso da inteligência artificial para campanhas externas, ou seja, a criação de imagens feita por inteligência artificial. Isso foi banido dentro da empresa. Por quê? Porque reproduzem vieses, porque reproduzem estereótipos e podem acentuar questões sociais já identificadas, como, por exemplo, as mulheres não se identificarem com aquelas imagens que são imagens idealizadas, sabe? Uma pele perfeita, um cabelo perfeito, quando na verdade nós não somos assim. Então, a inteligência artificial pode tender a reproduzir coisas que já existem na sociedade, mas às vezes exacerbando alguns desses problemas. Então, essa empresa, por exemplo, na sua campanha de marketing, trazendo o viés ESG,
eles baniram o uso da inteligência artificial na criação de campanhas externas. Porém, internamente eles usam bastante nos processos de desenho e pensar essas campanhas, porque isso acelera o processo e reduz custo. Então, dentro de um ambiente protegido, esse uso dessas imagens criadas por inteligência artificial, por exemplo, está acontecendo. Outro exemplo no desenvolvimento de produtos. Então, pesquisa, desenvolvimento e inovação é uma área muito propícia para uso da inteligência artificial. Se a gente traz a análise ESG aí em cima, por exemplo, trazendo a preocupação com economia circular, é possível você trabalhar com o desenvolvimento de novas moléculas, materiais e mesmo o design de um produto, já pensando no fim de vida dele e como esse design pode considerar que ao longo da sua vida útil e depois no descarte, esse produto pode ser mais eficiente do ponto de vista de consumo de recursos naturais, consumo de energia, resíduos, enfim. Então é possível combinar essas lentes. Então esses são alguns exemplos que a gente pode trazer essa lente da sustentabilidade para a questão do uso da inteligência artificial. Mas profissionais ESG, profissionais de sustentabilidade, também podem fazer o uso da inteligência artificial generativa para melhorar e ganhar eficiência aí nas suas atividades. Eu vou dar aqui alguns exemplos, são só exemplos. Por exemplo, fazer relatórios ESG. A gente sabe que o processo de elaboração dos relatórios ESG é um processo custoso, demorado, que movimenta toda a organização. Então, usar grandes bases de dados, usar um monte de informações para que se possa elaborar pelo menos um primeiro rascunho de um relatório ESG que seja objetivo, sintético, direcionado aos públicos-alvo daquele relatório, já pode ser um ganho da inteligência artificial. Outro ganho pode ser usar muitos dados da empresa para procurar entender padrões e tendências relacionadas às diferentes métricas ESG adotadas pela empresa. Por exemplo, emissões de carbono, quais as melhores práticas de governança, como eu posso melhorar as práticas de governança da empresa a partir daqueles indicadores que eu estou analisando, como eu posso gerar atividades sociais que gerem maior impacto, aquele impacto que eu estou desejando ali na minha estratégia social, enfim. Então, utilizar desses dados para se identificar padrões e tendências, usar a inteligência artificial para identificar esses padrões e tendências e pensar cursos de ação a serem tomados para melhorar aí esse desempenho das métricas ESG. Esse é outro exemplo. Otimização de processos. Isso é meio óbvio, né? Então eu posso, como área de sustentabilidade, trabalhar com as outras áreas da empresa usando a inteligência artificial para entender que processos dentro da organização e fora da organização, então dentro da organização, olhando para processos produtivos, processos administrativos, quais processos podem ser otimizados de forma a, de novo, reduzir consumo de materiais, energia elétrica, ou seja, aumentar a eficiência energética, reduzir consumo de água, melhorar o bem-estar das pessoas, então isso do ponto de vista interno. E do ponto de vista externo, olhar, por exemplo, para a malha de transporte, para inteligência logística e tentar entender também como se pode otimizar esses processos. Isso pode ser usado da área de sustentabilidade em conjunto com as outras áreas da organização. Outro exemplo, engajamento com as partes interessadas. Aqui também tem um ouro, um pouco explorado ainda pelas áreas de sustentabilidade. Vamos pensar o seguinte, muitas vezes os impactos graves ambientais e sociais da empresa, muitas vezes está na sua cadeia de valor. Ou seja, pode estar para trás, nos fornecedores, ou pode estar para frente, no pós-consumo, no uso que se faz daquele produto. Como empresa, você precisa influenciar, essa cadeia de valor para que se possam todos nós caminharmos rumo à sustentabilidade. Então é importante essa influência, porém a autoridade da empresa em fazer isso é baixa. Você não tem um poder de autoridade para fazer com que aquilo aconteça, você depende do seu poder de influência. E nesse sentido, a inteligência artificial pode nos ajudar, de novo, a usar muitos dados para que se possa identificar padrões e tendências e enxergar claramente, com a ajuda da inteligência artificial, quais são os pontos de alavancagem, quais são os pontos que objetivamente, se a gente mexer conjuntamente, gera-se um impacto muito maior. Então aqui tem algo bastante
né, interessante de ser explorado. E um outro exemplo eu já falei um pouco sobre isso, mas reforçando o desenvolvimento de produtos e serviços sustentáveis. Trazendo, por exemplo, o olhar da economia circular, mas também trazendo um olhar de ciência dos materiais, como se pode olhar para moléculas de uma forma diferente, desenvolver novas moléculas, novos materiais, pensar no design de produtos, enfim, tudo se levando em conta a sustentabilidade. Mas quer dizer então que são tudo rosas, a gente está aqui num cenário ideal? Não. Nós sabemos que há ainda muitas preocupações e riscos envolvendo o uso da inteligência artificial. O mundo inteiro está discutindo isso, porque esse é um assunto que está na ordem do dia. 2023 foi o primeiro ano que, em larga escala, a gente começou a falar da inteligência artificial generativa. É muito novo. 2024 a gente ainda vai ver essas discussões ganharem força. Mas há algumas coisas já mapeadas do ponto de vista dos cuidados que se deve ter com o uso da inteligência artificial. Questões éticas já bem conhecidas, como respeito à propriedade intelectual, o risco dos deepfakes, as imprecisões que saem das análises da inteligência artificial, conhecidas como alucinações. Os desenvolvedores dessas tecnologias estão tentando reduzir essas alucinações, mas isso significa que a gente precisa ter muito cuidado com os produtos gerados pela inteligência artificial, né? Há também a questão ética de perpetuação de vieses durante o processo de codificação. Enfim, essas são questões éticas muito sérias e profundas que estão mapeadas e ainda há questões que a gente nem sabe, ainda nem descobriu. Então, a questão ética é central aí no uso da inteligência artificial. Outro elemento também bastante discutido é impacto sobre empregos. Então, há uma preocupação de uso, né, em grande escala da inteligência artificial generativa, gerar aquilo que se chama de tech divide. Então, você terá aqueles profissionais que estão capacitados, né, que têm as competências e habilidades para trabalhar com a inteligência artificial, e aqueles outros tantos que vão ficando para trás. Não só postos de trabalho que vão sendo eliminados, como profissionais que vão se mantendo, digamos assim, desqualificados e muito distantes dessa fronteira tecnológica. Esse é o tal do tech divide. Eu gostaria de chamar a atenção aqui num ponto que tem sido pouco discutido sobre essa questão do tech divide e a relação na questão de gênero. E para isso eu quero mostrar esse slide que vocês estão vendo aí, esse gráfico, que é um gráfico que está num relatório da Universidade de Stanford. Um relatório produzido aí por um grupo de Stanford sobre as questões ligadas a gênero, ainda relacionadas à habilidade no uso da inteligência artificial. Vocês podem ver na barra azulzinha as habilidades aí do gênero masculino no uso da inteligência artificial e nas barras cor-de-rosa a habilidade aí do gênero feminino no uso da inteligência artificial. É uma tecnologia muito nova, tá todo mundo aprendendo, muita coisa pode acontecer, mas vejam aí no gráfico que, como estamos hoje, ainda é uma ferramenta, uma aplicação, uma tecnologia mais dominada pelo gênero masculino. Então, isso significa que dentro daquele processo de qualificação das pessoas para que elas possam viver num mundo em que a inteligência artificial fará parte da nossa vida definitivamente, isso inclui uma preocupação de gênero, para que não se mantenham mulheres, né, afastadas da progressão de carreira, aumento salarial, enfim, por desconhecerem ou não estarem qualificadas para lidar com essa tecnologia. Então, a questão sobre empregos é um tema também da ordem do dia quando se trata da inteligência artificial. E uma outra questão que também é importante a gente manter no radar é que toda economia digital é uma economia altamente dependente de recursos naturais. Então a gente não pode esquecer disso. Precisa-se de minério para fazer baterias, microchips, enfim, tudo que vai ali nos componentes eletrônicos dependem muito de minério, energia, recursos naturais em geral, porque você também precisa de água, por exemplo, para resfriamento, né, de data centers e por aí vai. Então, é uma economia que tem um impacto ambiental grande. E a gente nunca pode esquecer disso, achando que porque estamos caminhando rumo a uma, né, economia digital com uso em larga escala da inteligência artificial, essa questão fica secundária. Não, não é secundária e precisa estar o tempo todo nas nossas preocupações. A inteligência artificial veio para ficar, a inteligência artificial generativa veio para ficar
E é muito importante que as empresas se preparem para lidar com esse mundo, que é um mundo novo, que é muito recente, inclusive, muito recente. Então, o que as grandes empresas têm feito é organizar comitês que estão olhando especificamente para o uso da inteligência artificial generativa, comitês que são multifuncionais e multi-stakeholders, com a presença de terceiros, uma diversidade de cabeças ali, porque a gente realmente está lidando com coisas que a gente não conhece. Tem um tanto ali que se conhece e outro tanto muito maior que ainda é desconhecido. Então, a governança responsável da inteligência artificial é um elemento importantíssimo dessa discussão. E outro elemento para se ter em mente é que aquelas empresas que têm estratégias ESG, estratégias de sustentabilidade, precisam estar muito atentas para que esses princípios norteadores da sustentabilidade estejam presentes também quando se decidir usar a inteligência artificial e como usar, né? Do contrário, você vai criar um fosso em que a estratégia de sustentabilidade vai por um caminho e a estratégia de uso da inteligência artificial vai por outro caminho, muitas vezes contrário ao caminho da sustentabilidade. Então, são caminhos que podem se reforçar mutuamente, mas que também podem gerar conflitos e divergências muito grandes. Então, é muito importante que esses dois movimentos, essas duas estratégias, essas duas preocupações estejam sendo pensadas em conjunto. Isso é essencial. Se o futuro da inteligência artificial será parecido com o futuro da adoção das planilhas eletrônicas, não sabemos. O Tim Harford também não sabe, também não pretende responder isso. A gente não sabe. Mas o que a gente sabe é que precisamos olhar para isso nesse momento com uma oportunidade de ganho de eficiência, que é importante, é interessante, mas também com zelo, com cautela, se organizando dentro das organizações para que se possa agir de maneira responsável. Eu vejo você no próximo Boletim ESG.